Bom dia, povo abençoado. Bom dia para você que está aí. Estamos aqui mais uma vez no Clube 9 e 1 da manhã com o Pastor Vinícius. Seja muito bem-vindo a esse clube que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 9 e 1 da manhã, para aprendermos e crescermos a cada dia mais na nossa vida espiritual, no nosso conhecimento e naquilo que nós precisamos realizar para que a gente possa ter uma vida de qualidade. Se você faz parte desse clube, eu creio que você está sendo poderosamente abençoado e cheio da presença de Deus, como eu estou sendo cada dia mais, e isso tem abençoado a minha vida. Se você está entrando aí, já entra, compartilha, manda para os seus amigos, já tem pessoas entrando aqui, manda para os seus amigos, para os seus parentes, para todo mundo que você conhece, que eu creio que eles serão muito abençoados. Você que está entrando aí, já entra. E já coloca aqui, já manda um oi aí, ó. Glória a Deus, é a nossa irmã Meire Lima, a primeira. Paz, bom dia a todos. É isso aí. Já entrou aqui já, ó, já compartilhou em nome de Jesus, já dá o like e já manda a mensagem para mim ver se os comentários estão aparecendo. Ela já mandou, eu já sei que está aparecendo. Então, se você quiser mandar um oi, se você quiser mandar um testemunho, se você quiser mandar uma frase concordando com a mensagem ou discordando, você é livre para você mandar bem aqui, ó. Eu acho que é aqui que manda. Para você mandar a sua mensagem aí para a gente ver aqui. E eu creio que será uma bênção, né? Todas as manhãs aqui de segunda a sexta-feira nós estamos sendo abençoados. Hoje é sexta-feira, né? O último dia da semana. O penúltimo, né? Porque o último é sábado, mas desse clube é o último dia. E eu creio que você sairá daqui com a sua mente aberta hoje e você vai aprender muito sobre aquilo que nós vamos aprender aqui, esse tema maravilhoso que nós falamos aqui ontem e que nós iríamos entrar hoje, né? E isso vai mudar a sua vida, como tem mudado a minha vida, como tem mudado a vida das pessoas que têm colocado isso em prática. Esse é o maior propósito de Deus na nossa vida. Que a gente aprenda mais dele e a gente coloque isso em prática na nossa vida para que a gente venha a ter resultado. Ninguém consegue vencer na vida se não colocar as coisas em prática, né? Tem bastante pessoas que ele é top na teoria, ele é excelente na teoria, ele conhece muito a teoria, mas na hora de fazer a prática ele é péssimo. Ele não manja nada e ele não tem experiência, porque ele nunca colocou a teoria dele em prática. Então isso não adianta nada. Agora tem pessoas que ele não é tão bom na teoria, mas ele executa tudo aquilo que ele aprende. Por menor que seja o conhecimento dele, ele executa e isso traz uma grande diferença. Deus abençoe a pastora Evanda Gomes, minha mãe. Bom dia, a paz, pastor Vinícius. Deus abençoe o nosso pastor Eugênio Ferreira. Paz a todos meus irmãos. Deus abençoe muito vocês. Manda um oi aí, manda um comentário. Já tem mais pessoas entrando que não mandou comentário ainda. E eu creio que será uma bênção essa manhã. Ontem nós tivemos uma live tremenda das mulheres, né? As mulheres estão voando, meu Deus do céu. Estava lotado de gente na live da pastora Evanda ontem. Às 20 horas, todas as quintas-feiras, hein? Eu falei para ela que tinha que ser toda quinta-feira. Ela falou, meu Deus do céu. Fez ontem, foi um sucesso, irmão. Meu Deus do céu. Tá melhor que a gente, tá voando a mulher. Foi uma bênção a live dela. Eu sou homem, mas eu assisti, né? Porque tem que aprender, né? Aprender sobre mulheres, tem que aprender, né? Para que a gente possa ser o melhor marido dessa terra. Esse é o nosso propósito. Aprender mais sobre o outro para que a gente possa viver uma vida de comunhão, uma vida abençoada e a gente possa viver o melhor dessa terra. A nossa irmã Angélica Xavier. Bom dia, povo de Deus. Louvado seja Deus por essas lives. Gente, vamos fazer campanha para ter live de sábado. Essa Angélica é comédia, hein, Angélica? A nossa irmã Monique Stephanie, a paz, bom dia. É isso aí, gente. Vai mandando comentário aí, manda o coraçãozinho aí, em nome de Jesus, que isso é uma benção. Eu creio que isso que nós estamos aprendendo aqui tem aberto muito a nossa visão e a nossa mente, porque muitos estão aprendendo, né? Como fazer, tem pessoas que assistem, faz parte da família unida, tem pessoas que moram longe, tem pessoas que fazem parte de outra igreja e estão aprendendo aqui, até pastores estão assistindo essa live porque eles querem crescer cada dia mais e a gente se ajuda, né?
A gente aprende aqui um com o outro e a gente cresce na nossa vida, no nosso ministério. Todos os dias nós estamos aqui na igreja, né? Para você que não sabe, ó, deixa eu virar aqui a câmera. Aí, ó. Estamos aqui na igreja. Eu estou aqui, o pastor Eugênio está ali no escritório, que ele está no propósito de oração. Mas ele está assistindo a live aqui no começo, graças a Deus. Está sendo uma bênção, né? Tem dia que é eu que estou aqui, tem dia que é o pastor Eugênio, tem dia que é a pastora Evanda. Esse clube aqui, filho, tá maquinado, abençoado só com pastor top. A Maria Aparecida, Deus abençoe, também que está entrando aí. E a gente está aprendendo e crescendo cada dia mais no desenvolvimento do nosso chamado. E isso tem abençoado vidas, né? Isso para nós é o maior propósito. E eu creio que você vai ser abençoado, amém? Entra aí, compartilha, manda um like aí em nome de Jesus, o seu comentário, que eu creio que será uma bênção essa manhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa. Hoje nós estamos, ó Pai, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, por toda a manifestação do Teu poder em nós. Obrigado por todas essas lives, ó Pai, por cada pessoa que está assistindo, pela oportunidade que nós temos de aprender mais do Senhor. Fala conosco e que o Senhor venha abençoar para que vidas sejam, ó Pai, renovadas nessa manhã, que a fé entre no coração deles, que a prosperidade do Senhor entre na vida deles, que a alegria do Senhor seja a nossa força, para que a gente possa prosseguir nessa terra, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, gente. A irmã Angélica, live abençoada ontem da pastora Evanda. Deus seja com você cada dia mais. É isso aí, irmão. Mulher de fé, né? Ontem eu ouvi, meu Deus do céu, velho. As mulheres saíram voando da live. Saíram cheias de fé, abençoada para guerrear mesmo. Isso é maravilhoso, né? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quantas vezes a gente chega desanimado, a gente chega cansado, a gente chega pensando em desistir, desanimar, mas a palavra de Deus vem no nosso coração e a gente é renovado de uma forma tão grande que a gente consegue caminhar muitos dias ainda, né? Tem um homem na Bíblia que ele estava com fome, aí o anjo veio e serviu ele um alimento, né? E falou assim, ó, pode ir agora, pega essa caminhada aí, velho. Você vai ter que andar mais 40 dias ainda. E ele comeu o alimento do anjo que Deus tinha mandado para ele. E ele, irmão, ó, andou 40 dias, filho. 40 dias sem fome, cara. É assim que a palavra de Deus faz no nosso espírito, né? A gente come e a gente anda por dias fortalecido para a gente vencer. Deus abençoe a pastora Tainá também, que está online aí conosco. Glória a Deus, hein? Isso tem sido maravilhoso. Obrigado a você que tem compartilhado também. Tem sido uma bênção, porque outras pessoas têm sido alcançadas através desta live, né? Nós temos uma média aqui, ó, uma média, hein, de 300 visualizações, irmão, por live, todos os dias. Essa é a média, né? Tem dia que bate 500, tem dia que bate 800, tem dia que bate 300, tem dia que bate 180. E aí vai, filho. Isso é maravilhoso. Se existe essa média, quer dizer que as pessoas realmente assistem, né? E a gente encontra o povo na rua e eles falam, mandam mensagem, falam, meu Deus, essa live de hoje foi uma bênção. Então, às vezes você vê o pessoal aqui ao vivo, mas é muito mais que assiste, que às vezes tem pessoas que estão trabalhando, tem outros que estão dormindo, tem outros que estão indo para o trabalho dentro do carro, mas que você possa aprender cada dia mais nessa live, independente do horário. Você conseguindo entrar de tarde, de noite, não importa, né? O bom é você assistir ao vivo, né, irmão? Você está vendo ao vivo aqui, ao vivo, quem assiste ao vivo está na frente sempre, né? Sempre pega as coisas primeiro e o resultado é melhor. Mas se você não pode, assista depois também, que vai ser uma benção. Às vezes eu assisto também as lives da igreja no outro dia, e isso nos fortalece, né? Porque o culto é tão poderoso que a gente quer ver de novo o que Deus agiu, aquilo que Deus fez, né? Então isso é maravilhoso. Deus abençoe você. Vamos meter bronca hoje nessa live. Ontem nós falamos aqui que nós iríamos hoje falar sobre os 5 tipos de entrega aqui, ó. 5 tipos de entrega que existe, e hoje você vai aprender profundamente o que é isso, irmão. Tem gente que ele nem sabe como que funciona isso,
ele não sabe qual é os benefícios que ele tem, ele não sabe por que que Deus pede isso, ele não sabe qual é o resultado que isso traz na vida dele. Tem muitas pessoas que acham que isso é uma invenção de um pastor, que isso foi algo criado pelo pastor, que isso foi algo criado pela igreja, a religião, né? Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos na igreja veio da Bíblia. E é Deus que nos ensinou, foi Deus que estipulou. Nenhum pastor tem a autoridade de chegar a estipular nada. Tudo que a gente fala aqui nas lives, tudo que a gente faz na igreja, todas as coisas, todos os tipos de entrega que a gente prega, vem da Bíblia, irmão. Ninguém faz nada sem estar na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, aquele que acrescentar um tio receberá todas as maldições que existem na Bíblia na vida dele. Ninguém pode acrescentar nada na Bíblia, ninguém pode mudar nada na Bíblia. Tudo que a gente faz é direcionado pela Bíblia, que ela é o manual do ser humano e ela é aquilo que direciona a igreja, entendeu? Nós não somos uma igreja que vive perdida aí por aí, né? Tem muitas coisas que são criadas, não tem nenhuma base, não tem nada para que ele possa executar aquilo. Mas nós sabemos que a igreja cristã não é assim. Nós temos uma Bíblia que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, para que nós pudéssemos aprender, colocar em prática e ver o resultado acontecer de uma forma extraordinária. Então esses 5 tipos de entrega são algo que Deus deixou e nós vamos aprender aqui, amém? Hoje é sexta-feira, mas se não der para continuar, a gente continua na próxima segunda-feira, amém? O importante é que você aprenda. Tem muita gente que está amando esta live porque ele está conseguindo entender coisas que ele não entendia, coisas que nós estamos trazendo para ele aqui, que talvez era uma preocupação, talvez era algo que ele não conseguia entender, mas através dessa live ele tem sido abençoado de uma forma extraordinária. A nossa irmã Gisele aqui, ó, peço oração pela minha vida profissional, que as portas se abram e eu consiga um emprego. É isso aí, irmã. Deus abençoe você em nome de Jesus, que você tenha uma porta de emprego aberta na sua vida e você vai saber que foi Deus que abriu na sua vida, amém? Hoje você vai aprender o segredo da prosperidade aqui, se você ficar até o final dessa live, e você vai ver como que nós tivemos diversos testemunhos aqui nessa live, nos dias anteriores, de pessoas que executaram isso na nossa igreja e elas têm visto o resultado. Então, creia em nome de Jesus. Se você está com a Bíblia aí, abre em Mateus 6:24. Isso aqui você tem que anotar, irmão, pelo amor de Deus. Se você deixar esse segredo aqui voando aí, ó, meu Deus do céu. Talvez você não consiga anotar agora, mas já salva essa live aí, porque depois você vai assistir com o caderno e vai anotar tudinho em nome de Jesus. Como eu fiz aqui, ó, aqui eu já fiz logo, foi um slide top. Para mim nunca mais esquecer isso daqui, irmão. Toda vez que eu preciso, eu volto lá e gravo de novo e uso e meto bronca, porque isso muda a minha vida. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vou ler de novo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha o poder desse versículo, irmão. Mateus 6:24. O que ele está falando aqui? Não tem como você servir a 2 senhores, certo? Ou você serve a um com dedicação e despreza o outro, ou você serve o outro e odeia o outro. Não tem como você fazer essa dosagem de servir aos 2 senhores da mesma forma. Sempre você vai estar agradando um lado ou agradando o outro. E aí ele diz aqui, ó, não tem como você servir a Deus e a Mamon. Quando ele fala Mamon é o quê? Mamon é um demônio. Vou mostrar para você aqui, ó. Olha a foto de Mamon. Ó. Dá para ver? Esse senhor aqui, ó, esse velho. Presta bem atenção nesse demônio aqui, ó. Isso aqui é um demônio. É Mamon que ele está falando. Ó, ele está sentado em cima de uma caixa
Esse baú aqui, ó, é um baú de dinheiro. Olha a roupa dele, toda arrebentada, certo? Tá toda destruída a roupa dele. Ele é um velho acabado, já está no final da vida. E olha o que está no meio da mão dele. Um monte de dinheiro, ó, tá vendo? Esse é o Deus Mamon. O que é a representação desta imagem aqui? Ó, ele está sentado em cima de um baú de dinheiro, mas olha a roupa dele, toda arrebentada. A roupa dele está acabada. E ele está segurando assim, ó, um monte de dinheiro na mão. Representando o quê? Mamon significa o Deus do amor ao dinheiro. Tem gente que fala assim, ó, ter dinheiro não é de Deus, né? A Bíblia diz que ter dinheiro não é de Deus, porque Mamon, existe Mamon. Mamon, ele é o quê? Ele é o Deus do dinheiro. Só que acontece, ele não é o Deus do dinheiro em si, ele é o Deus do amor ao dinheiro. Tem muitas pessoas que acham que Deus condena aquele que é rico, condena aquele que tem dinheiro, condena aquele que quer viver uma vida boa nessa terra. Mas a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor. Porque quando eu amo o dinheiro, como esse Deus Mamon, como esse demônio Mamon, eu estou fazendo o quê? Eu estou igual a ele. A minha roupa está toda arrebentada, mas eu estou cheio de dinheiro na mão. Tem gente que ele faz o quê? Ele ama tanto dinheiro que ele prefere ter o dinheiro no bolso ou no banco, parado, ele anda de a pé, ele tem uma casa toda arrebentada, ele tem filhos, ele nunca dá nada para os filhos, ele come a pior comida que existe, porque ele ama mais ao dinheiro do que a própria vida dele. Esse é o problema do amor ao dinheiro, quando a pessoa ama ao ponto dela nem viver. Olha aqui, ó, o Deus Mamon, como que ele tá? Com a roupa toda arrebentada, com a vida toda, já tá velho, acabado, não tem mais o que fazer, e ele tá ali, ó, segurando o dinheiro para ninguém pegar. Tem gente que ele vive assim na vida dele. Ele nunca deu um presente pro filho dele, ele tem condições de dar um carro, ele não dá pro filho dele, porque ele fala, não, você tem que trabalhar, tem que se virar. Mas na verdade, não é isso que ele quer ensinar o filho dele, ele quer simplesmente segurar o dinheiro. Tem gente que ele não confia nem no banco, ele prefere o dinheiro dentro do bolso dele, porque ele sabe que dali, né, na mente dele, ele não vai perder. Então ele ama tanto ao dinheiro que ele não desfruta do que o dinheiro pode dar para ele. Por isso que Deus fala, se você ama tanto ao dinheiro, ao ponto de você não desfrutar dele, isso é um demônio, que se chama Mamon. Você está amando mais a Mamon do que a Deus. Porque aquele que realmente crê em Deus, aquele que realmente acredita em Deus, o dinheiro é para o conforto dele. Para ele comprar o carro dele, para ele ser bem sucedido com a família dele, para ele investir na família dele, para que ele possa comer, como a Bíblia diz, comereis o melhor dessa terra, aquele que crê. Por isso que Satanás veio e distorceu essa palavra. Aí a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí as pessoas gravaram apenas que o dinheiro é a raiz de todos os males. E elas começaram a replicar isso com a ajuda de Satanás e começou a enraizar na mente do povo ao ponto que as pessoas se convertiam e a pessoa mais abençoada que tinha na igreja era a pessoa que andava com um chinelo havaiana azul e o outro rosa, cada um em um pé. A pessoa vinha toda arrebentada, né? Com a roupa toda rasgada, aquela pessoa era abençoada por Deus, aquela pessoa era homem de Deus, aquela pessoa era humilde. E isso enraizou na mente do povo, porque na mente do povo, Satanás colocou que o amor ao dinheiro, que o dinheiro em si era o problema de todas as maldições, de todos os males. Mas a Bíblia não diz isso, irmão, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro. Por isso que em Mateus capítulo 6, 24, está dizendo aqui, ó, não tem como você amar a Deus, não tem como você servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não tem jeito. Porque esse demônio que você viu aqui vai destruir a sua vida. Por isso que Deus trabalha com essas 5 entregas que eu vou falar para você. Porque a única forma de você quebrar essa mentalidade, a única forma de você quebrar
a ação desse demônio na sua vida é através da entrega. Tem gente que fala assim, vou pegar as 5 entregas que Deus falou e eu vou comprar de cesta básica, eu vou entregar numa ONG, eu vou dar para o meu amigo, e aí, beleza, eu estou cumprindo o que a palavra diz. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a entrega tem que ser em um lugar específico. E aí então você vai ter o resultado. Porque as pessoas não têm tido o resultado necessário na sua vida financeira. Isso aqui atinge a sua vida financeira em todas as áreas, irmão. Isso muda a sua vida financeira. Talvez você lutou até hoje sem fazer isso daqui. Mas quando você começar a executar, a sua vida vai mudar. Então, como que é? Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? Mamon é o Deus do amor ao dinheiro. Não é o Deus do dinheiro, irmão. A Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ouro e prata representa o quê? Prosperidade e representa poder. Ninguém tem poder nessa terra se ele não tiver ouro e prata. Todos os reis têm que ter o quê? Coroa de ouro, tem que ter um palácio que tem ouro. Outros lugares é dinheiro em espécie, porque aquilo representa o poder. Por que você respeita o seu patrão? Porque ele tem um poder sobre você. Ele tem mais dinheiro que você, ele é o dono da loja. Então você tem que respeitar porque você é um servo dele, um funcionário dele. Ele está acima de você. É isso que Deus está falando. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu estou acima de todos. Eu governo essa terra, eu governo a humanidade. Porque o poder está nas minhas mãos. Esse era o propósito de Satanás. Eu vou fazer um trono acima do de Deus para que eu possa ter o poder. O meu trono vai ser acima do dele, vai ser melhor do que o dele. Para que eu tenha o poder de mandar em todos que estão embaixo. Mas ele não conseguiu. Deus acabou com ele, arrebentou com ele. Por quê? Entrou a inveja no coração dele, entrou a arrogância, entrou a soberba no coração dele. Então, quando você é um homem, uma mulher, que entende esse princípio de domínio sobre o dinheiro, não do dinheiro dominar você, esse demônio não tem o poder de agir na sua vida quando você vem e faz essas 5 entregas. Então, a primeira entrega, grava aí, a primeira entrega, coloca lá, a primeira entrega. Qual seria a primeira entrega? Coloca assim, primícia. Talvez você nunca ouviu falar essa palavra na palavra de Deus. A primícia. A primeira entrega é a primícia. Deus, irmão, ele não precisa do nosso dinheiro. Se você já ouviu isso uma vez, você está enganado. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas por que ele deixou esse tipo de coisas para a gente entregar? Igual a primícia. Porque isso é algo que vai beneficiar a nossa vida. O mundo ele trabalha, o mundo ele engana, o mundo ele rouba, o mundo passa por cima do outro, o mundo acaba com a família, o mundo faz o que for para conquistar o dinheiro. Aí Deus, olhando essa situação, ele chega para o povo dele e fala assim, vocês não vão precisar fazer o que esse povo do mundo faz. Vocês não precisam enganar, vocês não precisam roubar, vocês não precisam perder a sua família para vocês chegar no patamar de riqueza que vocês querem. Eu vou deixar para vocês aqui um ensinamento daquilo que eu quero que vocês façam para que essas coisas venham vir até você. A Bíblia diz o quê? Que a bênção corre atrás do servo de Deus. Não é o cristão que corre atrás da bênção, a bênção que corre atrás dele. Então, quando ele faz esse ato, quando ele faz essas 5 entregas, a bênção se vira, irmão, para achar sua casa. Quantas vezes estava lá em casa dormindo lá, filho? Bateu na porta e falou assim, Deus mandou eu trazer isso aqui. Deus mandou trazer aqui R$1.000, Deus mandou trazer aqui 5.000, 11.000 reais. Deus mandou trazer aqui esse carro. Porque a bênção corre atrás de nós, irmão. Porque a gente executa isso daqui. Então, quando você ouvir alguém, seja na sua igreja, o pastor, seja o obreiro, não importa quem seja, pedindo a oferta, tirando a oferta, né, como dizem, pedindo a oferta, falando sobre a oferta, não importa o termo que você use. Você tem que entender que isso é um princípio. Não é algo que foi inventado pelo homem. Isso é um princípio estipulado por Deus, não porque Deus precisa do seu dinheiro, irmão. Ele já é dono do ouro e da prata. Ele precisa que você faça isso para que você seja diferente do ímpio.
e a bênção do Senhor corra atrás de você. Então, por isso que ele estipulou isso. E a primeira coisa é a primícia. Vamos aprender um pouco sobre a primícia. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim, honre o Senhor. Tá mandando honrar quem, irmão? O Senhor, com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus cereais, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha o que Deus está falando aqui, honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Antigamente, irmão, o povo plantava, né? Meu avô tinha fazenda, meus dois avós, né, na verdade. Tinha fazenda. Então o que ele fazia? Ele plantava e ele retirava o alimento dele dali, ele vendia, aquilo era aquilo que ele mantia o recurso da família e da casa dele. Através do quê? Das plantações. Hoje, irmão, não tem nem plantação praticamente na cidade, certo? Ninguém planta mais. O máximo que você faz é plantar uma árvore ali na lagoa aqui na frente, você plantar uma árvore na frente da sua casa, e a maioria dessas árvores nem gera fruto. Mas antigamente não. Antigamente as pessoas plantavam e através daquilo elas negociavam. Eu tinha arroz, eu dava pro outro 2 kg de arroz e o cara me dava 2 kg de feijão. E essa era a moeda, esse era o dinheiro que as pessoas usavam. Não era o dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie foi criado alguns anos atrás. Não é algo que foi criado desde a época de Adão. Então o que Deus fez? Vocês não têm dinheiro, então vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que pegar todos os seus recursos e honrar ao Senhor com ele. Aí vocês fazem o quê? Vocês pegam o primeiro fruto das suas plantações e entreguem ao Senhor. E aí ele fala o quê? E seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha o que ele está afirmando. Quando vocês pegarem o primeiro fruto e entregarem, aí vocês terão os seus celeiros transbordando, irmão. Os seus celeiros plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O que ele está dizendo? O vinho na Bíblia, ele representa alegria, irmão. Ele está dizendo o quê? Os seus barris, a sua alegria transbordará na sua casa. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Agora vamos lá, Romanos 11, 16. Se é santa a parte da massa, que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Olha o que ele está dizendo. Quando eu entrego o primeiro fruto para o meu Senhor, o que está dizendo? O resto que eu tenho será santificado, irmão. Por que as pessoas lutam e elas não saem da mesma vida? Porque elas não entregam a primícia. Olha o papel, irmão, que a primícia tem na sua vida. Você recebeu o seu salário, você entregou a sua primícia. Vou explicar para você depois como que é a entrega da primícia. Você entregou a sua primícia, certo? A partir daquele momento, olha o que a Bíblia está dizendo. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Quando eu entrego o meu primeiro fruto, quando eu entrego a minha primícia, ela é santa, porque eu estou entregando para o Senhor. Tudo aquilo que ficou para trás, o restante da massa, o restante do meu recurso, ele se torna santo. E quando ele se torna santo, aquilo já não é mais natural. Você trabalha o mês todo, certo? O mês inteiro. Aí quando chega no determinado 30 dias, você vai lá e recebe o seu salário. Você recebeu o seu salário. Aquele dinheiro, ele rodou na mão de bandido. Aquele dinheiro, ele rodou na mão de mendigo. Aquele dinheiro rodou na mão de pessoas viciadas em droga. Aquele dinheiro rodou na mão de trabalhador. Aquele dinheiro rodou na mão de todas as pessoas. Aí você recebe aquilo como salário. Certo? Aquele dinheiro está o quê? No natural, aquele dinheiro está porque ele passou na mão de todo mundo.
Aí você pega aquilo que é natural, você pega aquilo que passou na mão de pessoas viciadas, drogadas, traficantes contra a lei, pessoas que fazem coisas erradas, amaldiçoado. Aí você pega e entrega o primeiro fruto, entrega a sua primícia. A Bíblia está dizendo em Romanos 11:16 que o restante é abençoado, irmão, é santificado. A partir daquele momento, todo o seu recurso, ele sai de um estado natural e ele entra no sobrenatural. Por que que as pessoas não prosperam e elas não crescem? Porque elas pagam as suas contas com o dinheiro natural. Ela recebe o dinheiro e ela vai pagar as contas. Quando chega no final, ela não tem mais nada, irmão. Porque ela age no campo natural, com o dinheiro natural. Agora, quando ela entrega no altar, quando ela entrega na casa de Deus, quando ela entrega para o Senhor, aquilo sai do natural e entra no sobrenatural. Aí o que acontece? As pessoas pagam depois as contas, elas fazem tudo. E no final elas falam, rapaz, mas como que pode, velho? Nunca sobrou nada, velho. Olha o dinheiro que sobrou, eu consegui pagar todas as contas que eu não conseguia pagar, eu consegui resolver os problemas que estava tudo parado, teve conta que eu nem precisei pagar, que eu consegui resolver. Eu ia ter que pagar isso, aquilo, e nem precisei. Porque ela entregou, e a partir daquele momento, aquele dinheiro foi santificado, irmão. E ele começou a agir no sobrenatural. É assim que acontece na nossa vida. Quando a gente entrega, por que que eu faço isso sempre com o meu dinheiro? Com o dinheiro que eu sou responsável. De entregar no dia primeiro, no máximo. Ou no dia que você recebe seu salário, não importa o dia. Você tem que entregar assim que você recebe. Por quê? Porque a partir daquele momento, o seu dinheiro entra no sobrenatural. E aí a resolução vai acontecer na sua vida de coisas que você não resolveria com o mesmo salário. Uma vez o rapaz falou assim, rapaz, eu era fiel a Deus e eu ganhava um salário mínimo. Eu conseguia comprar roupa, eu conseguia pagar, eu tinha cartão de crédito, eu tinha um nome limpo. Hoje eu ganho mais, mas eu parei de ser fiel. Sabe o que aconteceu? Eu não consigo mais pagar minhas contas, meu nome está sujo e eu ganho mais. Porque ele está agindo com o dinheiro natural. E o dinheiro natural dele não resolve os problemas dele. Mas quando ele entrega no altar, a Bíblia está dizendo aqui, ó, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Saiu do campo natural e entrou no sobrenatural. Agora, se você quiser ver mais sobre primícia, ó, em Números 15, 20 e 21 tem, Ezequiel 44, 30, Êxodo 22, 29 e 30, Levítico 23, 10, 14, Neemias 10, 35, Tiago 1, 18, 1 Coríntios 15, 20 e 23. Agora vamos lá. Ezequiel 44, 30. Vamos falar mais sobre primícia. Agora você vai aprender como entregar a primícia e quais são os benefícios. Eu já falei o primeiro benefício aqui, ó, que é de você santificar o seu dinheiro e a partir daquele momento você está agindo com o seu dinheiro no sobrenatural. Ezequiel 44, 30. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Então vamos lá. Como que eu entrego? A Bíblia está dizendo aqui, ó, não é eu não. Que ó, vocês fizerem pertencerá ao sacerdote. Todas as primeiras contribuições, a sua primícia, você vai entregar na mão do sacerdote. Quem que é o sacerdote? É o seu pastor. Se você faz parte de uma igreja, seu pastor, se você faz parte da sua família, você sabe quem é os seus pastores. Esse primeiro fruto, a sua primícia, você deve entregar na mão do seu pastor. O que a Bíblia está dizendo? Não é na igreja, é na mão do pastor, do sacerdote. Porque, ó, vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição, de cereais moídos. Você tem que entregar na mão do sacerdote. Esse dinheiro, irmão, não é da igreja. Esse dinheiro é do pastor. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser comprar um carro novo, ele compra. Se ele quiser comprar uma casa, se ele quiser comprar roupa, se ele quiser comprar comida. Esse dinheiro foi Deus que determinou para entregar na mão do sacerdote.
Os sacerdotes da época não trabalhavam, eles viviam das primícias. Ele vivia daquilo que as pessoas entregavam como primícia, na mão do sacerdote. Por quê? Hoje é difícil, porque as pessoas não entregam, muitas pessoas não entregam. Aí o pastor ele tem que viver do quê? Do que entrar. Mas na Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que os pastores e os sacerdotes vivem da primícia. Só que a primícia hoje é tão pouca, porque muitos não ensinam, muitos não sabem que tem que entregar, e eles não conseguiriam pagar nada. Aí o sacerdote tem que viver o quê? Do que entrar. Aí entra oferta, dízimo, qualquer coisa, para que ele possa ser sustentado. E a igreja consiga pagar um salário daquele trabalho que ele está executando. Porque ele tem família, ele tem que sustentar a casa dele. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Você tem que entregar a sua primícia na mão do sacerdote. Como que eu entrego a primícia? Como que era entregue? O pessoal, eles trabalhavam um mês igual a gente, só que era lavoura. Aí eles pegavam a primeira parte dos frutos. Só que como que eles saberiam a quantidade certa para entregar? A quantidade certa é um dia de trabalho. A nossa primícia é a representação de um dia de trabalho. Deus fala, vocês vão pegar um dia do seu trabalho, vocês trabalharam 30 dias. Aí vocês vão pegar o percentual baseado em um dia de trabalho. Hoje em dia a gente faz o quê? Você pega o seu salário e divide ele por 30. Quando você dividir o seu salário por 30, isso vai representar um dia seu de trabalho. Aquele valor é a sua primícia. Aí você faz o quê? Você retira a sua primícia, é a primeira coisa que você faz. É a primeira das 5 entregas. E você entrega na mão de quem? Ezequiel está dizendo aqui, ó. O melhor de todos os primeiros. O melhor, irmão. Não é qualquer coisa. Olha como que Deus trabalha. Deus não trabalha com esmola, como muitas religiões falam aí. Traga a sua esmola aqui. Deus não trabalha com esmola não, velho. Deus trabalha com o melhor. Se você quer o melhor, por que você dá esmola? Quem que vive de esmola, irmão? Não é um mendigo da rua, não é uma pessoa que está passando necessidade? Pergunta para ele se ele gosta de viver de esmola. Não. Ele vive porque ele não tem como fazer mais nada. É o único recurso dele. Deus, ele odeia a esmola. Deus odeia a pobreza, irmão. O nosso Deus é um Deus de prosperidade. Não existia pobreza no Éden. A pobreza veio quando o pecado entrou. E a nação e toda a geração, a natureza, tudo que existia que era perfeito, se tornou em queda. Aí vem os terremotos, aí vem as pestes, aí vem esses animais que só destroem. Aí um animal começou a matar o outro. Aí que entrou a pobreza, a miséria na terra. Deus odeia a pobreza, irmão. As pessoas acham que Deus ama a pessoa que é pobre. Ah, eu sou pobre aqui. Deus odeia isso, irmão. Você pode ser até uma pessoa considerada como pobre, mas a sua atitude não pode ser. Deus odeia a pobreza. Deus gosta de prosperar. Agora o que acontece? Por que as pessoas vêm para a igreja e elas continuam na miséria, elas continuam passando fome, elas continuam vivendo aquilo que é para o mundo viver? Porque elas não executam isso, irmão. Por isso que você vê crente passando fome, crente que nunca tem nada na vida. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a prosperar. Prosperar a Bíblia ensina. Mas o que acontece? As pessoas não fazem o que a Bíblia manda. Elas só querem retrucar. Eu não acho que está certo. Eu não acho que é assim. Aí você vai fazer o quê, irmão? Você vai viver na miséria mesmo. Mas a culpa é de quem? A culpa é sua, não é de Deus. Porque Deus está dando os passos aqui, ó. Ele está dizendo, entregue a primícia, entregue o seu melhor na mão do sacerdote. O melhor, Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertence, irmão, aos sacerdotes. Não está dizendo aqui pertence à igreja, pertence à religião. Está dizendo pertence aos sacerdotes. Quem está dizendo isso aqui é Deus, irmão. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído. Ó, cereal moído era o que o povo plantava na época. Era o trabalho, era o salário do povo. Olha o que Deus diz.
que ele faz quando você entrega a sua primícia na mão do sacerdote? Eu já falei, o seu dinheiro sai do natural e entra no sobrenatural. O seu dinheiro é santificado. E aquilo já começa a ter um efeito sobrenatural. Aí o que vai acontecer quando você pegar a sua primícia, que representa um dia seu de trabalho, você divide o seu salário por 30 e aquele valor é a sua primícia. Aí você vem na igreja e entrega na mão do sacerdote. Olha o que vai acontecer, olha o benefício, irmão. Para que haja bênção sobre a sua casa. Quando o sacerdote, tem outro versículo que diz que quando o sacerdote colocar a mão sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, quando você entrega a sua primícia, a bênção do Senhor repousará. Você não vai receber uma bênção. A bênção do Senhor repousará sobre a sua casa. Para que haja bênçãos, no plural, bênçãos, sobre as suas casas. Olha o poder que existe na primícia, irmão. E muitas pessoas não entregam primícia. Você santifica o seu dinheiro quando você entrega a sua primícia. E você tem a bênção do Senhor sobre as suas casas. Sobre a sua casa. A bênção do Senhor vai repousar sobre a sua casa. Quando o sacerdote colocar a mão e ele abençoar você, a bênção do Senhor repousará sobre a sua casa, irmão. Através de uma primícia. Meu Deus do céu, irmão. Olha o poder que existe em uma primícia. E a gente acha que, não vou entregar não, já entrego aquilo. Para que entregar a primícia? Só que Deus, ele é tão organizado que você não tem a obrigação, você não tem o direito de cobrar nada de algo que não é obrigação dele. Vamos dar um exemplo. Que dia que você já chegou em uma árvore, uma laranjeira, e você disse assim, por que você não está dando morango, velho? Eu plantei você aqui, é para você dar morango. O que a laranjeira vai olhar para você e vai falar? Meu filho, eu sou uma laranjeira, querido. Eu não dou morango, eu dou laranja. Porque você não pode obrigar a laranjeira a dar morango, irmão. Porque não é o papel e a obrigação dela. O que acontece? A gente faz uma entrega e a gente quer cobrar daquela entrega o que não é o papel dela. E aí, como que a gente vai ter resultado, irmão? Deus é um Deus organizado. Então ele diz, para você ter a bênção, as bênçãos sobre a sua casa, para você santificar o seu dinheiro, os seus recursos, você tem que entregar a primícia, não é outra coisa. É a primícia que é responsável por deixar a bênção sobre a sua casa e para santificar o seu dinheiro. Esse é o papel da primícia. Agora, se eu não entrego a primícia, como que eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre a minha casa? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a minha casa? Não tem como, irmão. Você vai bater, como diz o mundo aí, né? Você vai continuar batendo, dando murro em ponta de faca e não vai ter resultado. Porque você não está fazendo o que Deus mandou. Deus, ele é um Deus organizado, irmão. Ele não é um Deus de bagunça. A gente que é bagunceiro, a gente que é desorganizado com a nossa vida financeira, a gente que é desorganizado com nossos filhos, a gente que é desorganizado no nosso casamento, e a gente não tem resultado. Mas quando a gente começa a executar como o Senhor manda, os passos que Deus está mandando, aí a nossa vida muda. Então o primeiro tipo de entrega que você tem que entregar para que a sua vida mude é a primícia. E aí as coisas vão começar a mudar. E aí você vai ver o seu dinheiro ser santificado e a sua casa, as bênçãos do Senhor repousar sobre a sua casa. Quando você entregar a sua primícia na mão do seu sacerdote, a sua vida vai mudar, irmão. Porque isso traz o benefício que a primícia tem, a obrigação de te entregar. Preste atenção, Deus não pede nada para você em vão, irmão. Tudo que Deus pede tem um propósito. Tudo que Deus pede tem um porquê. Para o nosso próprio benefício. Isso que é louco, velho. Olha como Deus é louco, irmão. Ele pede algo para nós mesmos ser abençoados. Ele tinha todo o direito de pedir, já te dou tudo, velho. Me dá aqui, porque eu tô pedindo. E não vai ter benefício, não vai ter nada.
Mas Deus é tão maravilhoso que Ele pede para nós, para o nosso próprio bem. Como que pode existir um Deus melhor que esse, irmão? Não tem como. Agora eu vou falar sobre a segunda entrega. Essa entrega aqui tinha que ser no mínimo 1 hora para explicar ela. Por quê? Porque as pessoas só conhecem uma parte dessa entrega. Escreve aí no seu caderno. A segunda entrega, a primeira é a primícia, a segunda é o que? É o dízimo. A palavra dízimo, ela significa 10%. O dízimo, a palavra dízimo, traduzida, ela significa 10%. Ela não tem um valor específico. Ela é 10% apenas daquilo que você tiver. A Bíblia diz, tudo que passar pela tua mão, você retira o dízimo, 10%. Agora vamos lá. Malaquias 3, versículo 6. Malaquias 3, verso 6. Tem um monte de versículo aqui, irmão. Depois eu vou citar os versículos para você ver onde está escrito dízimo. Porque eu, olha o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele está dizendo, eu não mudo. Aí tem gente que fala assim, isso aí é do Velho Testamento, isso aí é... Nem existe Velho Testamento, irmão. É o Antigo Testamento. Porque velho é aquilo que já está passando da vez. A Bíblia, ela é completa. O Antigo Testamento é a profecia e o Novo Testamento é o cumprimento. Um completa o outro. Então não existe esse negócio. É porque está no Velho Testamento, porque está... Isso aí é coisa de quem não quer viver as promessas de Deus. Ele quer arrumar uma desculpa para ele viver na miséria, para ele viver na pobreza, para ele viver arrebentado. Malaquias 3, versículo 6. Isso aqui é Deus falando com o povo dele. Isso aqui não é para ímpio, irmão. Se o ímpio não crê, eu não posso fazer nada. Isso aqui é a Bíblia para o cristão. Se o cristão fizer, ele vai ter resultado. Malaquias 3, versículo 6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó. Filhos de Jacó é quem? A geração dos homens e mulheres de Deus. Começou em Abraão, Isaac veio de Jacó em diante. Ele está dizendo, para o meu povo, por isso, porque eu não mudo, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Aí ele diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Quer dizer, Deus vai vir até nós se nós tornarmos a Ele. Ele não está dizendo que Ele vai vir independente do que a gente quer, se a gente estiver desviado, se a gente viver de qualquer jeito. Não. Ele diz, venha, volte a mim, para que eu me torne para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Vós dizeis, em que haveis de tornar? Roubará o homem a Deus? Eles perguntando. Aí Deus diz, todavia vós me roubais. E dizeis, em que roubamos? Tipo assim, eu não sei na onde estou roubando, mas vocês sabem, porque vocês conhecem os estatutos. Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí ele diz, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois... primeiro você traz, depois você faz o quê? Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Olha o que Deus está falando aqui, irmão. Ele está dizendo, vocês estão me roubando, velho. E aí depois você se pergunta, no que a gente pode roubar a Deus? Era assim que o povo estava. Mas ele diz, vocês se desviaram dos meus estatutos. Quer dizer, vocês conhecem os meus estatutos, mas vocês não estão cumprindo. Aí ele diz o quê? No que vocês estão me roubando? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas. O que é o dízimo, irmão? Dízimo é 10%. Aí ele diz, trazei a casa do tesouro. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A igreja. O único lugar que Deus chama de casa do tesouro não é a casa da moeda no Brasil, não é a casa lá na Espanha, nenhum banco, irmão. É a casa do tesouro, é a casa de Deus. Aí ele diz, pega o seu dízimo,
10, que representa 10%, pega o seu salário bruto, divide ele por 10. Tem gente que fala assim, é do líquido ou do bruto? É do bruto, por quê? Porque tudo que é descontado do seu salário é para o seu benefício, irmão. Cesta básica, INSS, tudo isso daí vai vir para você. Então você deve tirar do bruto. Por quê? Esse é algo que vai vir para você. É o que está passando pela sua mão. Aí ele diz, tira o dízimo, porque vocês estão me roubando, velho. Quem é louco de querer roubar Deus, irmão? Deus me livre. Não pode roubar nenhum outro ser humano, né? Imagina Deus. Aí ele diz, vocês estão me roubando, entregue o dízimo. O dízimo que representa 10%. Aí você pega o seu salário e divide por 10%. Aí qual que é o benefício de você entregar o dízimo? Aí o que ele diz? Que eu, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Agora vamos lá, Zacarias 5:1. Zacarias 5:1. Tive ainda outra visão, vi um livro em forma de rolo, que estava voando, e o anjo me perguntou, o que é que você está vendo? Eu respondi, estou vendo um rolo voando. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. O anjo explicou, neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor Todo-Poderoso promete que Ele mandará essa maldição. E Ele entrará nas casas dos ladrões e dos que juram falso pelo nome de Deus. Ele ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas. E não sobrarão nem vigas nem pedras. Olha o que ele está falando. Olha aqui, em Malaquias, Deus está dizendo, vocês estão me roubando, quer dizer, vocês são ladrões, porque vocês estão roubando meus dízimos e as ofertas alçadas. Aí Zacarias 5:1 diz, o que Deus faz com ladrão, irmão? Como que alguém que não entrega o dízimo vai vencer na vida, irmão? Se Deus está dizendo aqui, o Senhor Todo-Poderoso, no versículo 4, promete que Ele mandará essa maldição e Ele entrará nas casas dos ladrões. É Deus quem manda, irmão. E dos que juram falso pelo seu nome. Ele ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas. E não sobrarão nem vigas nem pedras, irmão. Olha o versículo 3, o anjo explicou, neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Olha a maldição daquele que não entrega o dízimo, porque ele está roubando a Deus. A Bíblia diz que eles serão expulsos das suas nações, ele não terá êxito na sua nação, e Deus enviará maldição, está no versículo 4 aqui, Ele mandará essa maldição. Deus está mandando, o Senhor Todo-Poderoso promete, irmão. Meu Deus, imagina Deus prometer que vai enviar uma maldição. Ele promete que enviará a maldição e ele entrará nas casas dos ladrões, daqueles que roubam, irmão, o dízimo. Ele entrará e ele não sairá de lá. Essa maldição não sairá de lá enquanto ela não destruir toda a casa e a casa esteja em ruínas. Olha o poder que existe em não entregar o dízimo. Por que as pessoas não prosperam, irmão? Por causa disso. Porque o próprio Deus envia maldição na casa dela. Porque ele é um ladrão perante a Deus. Está em Malaquias. Em que me roubais? Vocês me perguntam.
Aí ele diz, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que ele está dizendo? Vocês estão me roubando. Quem rouba é o que, irmão? Ladrão. E Zacarias 5 está dizendo, aquele que é ladrão, o Senhor Deus enviará maldição na casa dele. E ela não sairá de lá enquanto não tiver a destruição completa. Meu Deus do céu, irmão. Olha o poder que existe em não entregar. Agora, por outro lado, existe o benefício daquele que entrega. Malaquias 3, 11 e 12. Ó, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, uma terra próspera, uma terra feliz, uma terra alegre, irmão, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, por outro lado, aquele que entrega a maldição não vem na casa dele, e ele tem o que? O benefício da entrega do dízimo. Olha o que Deus diz, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Para que serve o dízimo? O dízimo serve para repreender o devorador. O que o devorador faz? O devorador é enviado para destruir a sua casa. Ó, a maldição, o devorador é a maldição enviada para destruir sua casa. Aonde que ele age? Ele age para destruir a sua vida financeira. Você compra uma coisa, amanhã estraga. Você compra uma coisa, a outra estraga. Estando nova. Tem coisas que é a durabilidade. Chegou o tempo, ela estraga mesmo. Agora, tem gente que ele compra uma coisa, amanhã quebra. Ele compra aqui, amanhã ele é roubado. Ele investe um dinheiro aqui, ele perde todo o dinheiro. Ele compra as coisas na casa dele que é para durar um mês, dura 15, 30 dias, não dura nem 30 dias. Ele é para durar 2 meses, dura 15 dias. E ele fala, meu Deus do céu, nada que eu compro dá certo. Tudo que eu compro parece que não vai para frente. Eu monto a empresa, amanhã fecha. Eu estou no emprego, perco o emprego. Me manda embora. Porque ele não entrega o dízimo. O devorador age para destruir a sua vida financeira. E ele vai vir em todas as áreas. Você guarda um dinheiro, daqui a pouco alguém fica doente na sua casa, você tem que gastar todo o dinheiro com a doença. Você começa a investir num lugar, quando você vai ver a pessoa te rouba. Aquilo é o quê? O devorador agindo na sua vida. E ele vem destruindo a sua vida. Porque você não tem a proteção. O dízimo é para proteger aquilo que você já tem. O papel do dízimo é para proteger o que você já tem na sua vida. Então quer dizer, você tem um carro, você comprou o carro. O dízimo vai proteger aquele carro de ser roubado. O dízimo vai proteger aquele carro de viver quebrando. Tem gente, irmão, que o devorador age na vida dele, ele compra um carro novo. Eu conheço uma pessoa lá no meu bairro. Ele compra um carro novo, não passa 6 meses, o carro já está arregaçado, irmão. Parece que todo dia ele está fazendo um rali com o carro. Porque o devorador está agindo na vida dele, estragando as coisas mais rápido. E quando vai ver, em 6 meses, o carro novo, ele já tem que trocar de carro. Aí ele gasta um dinheiro que ele não tem, às vezes ele não tem dinheiro, aí ele tem que viver com o carro arrebentado, quebrando, aquilo atrapalha ele trabalhar, aquilo impede dele chegar nos compromissos dele na hora, aquilo traz desânimo nele, e ele começa a não ter prazer, porque o devorador está agindo na vida dele ali, ó. Agora, quando você entrega, Deus está dizendo, eu vou repreender esse devorador. E ele não vai ter o poder de agir na sua vida mais. Ele não vai ter o poder de quebrar mais suas coisas. Ele não vai ter o poder de roubar suas coisas. E a maldição não vai ter o poder de entrar na sua casa e destruir sua casa. A nossa obrigação como cristão é proteger nossas coisas, irmão. Ah, não vou entregar o dízimo. É opção sua, irmão. Deus não obriga ninguém a nada. Tudo que Deus fala, todos os mandamentos, é uma demonstração de amor. Nenhum mandamento é obrigatório. Eu não quero fazer? Não faz. Mas você não vai ter os benefícios de cumprir aquele mandamento. E ainda a Bíblia diz que a maldição vai vir para sua casa. Eu não quero entregar o dízimo. É o direito seu, irmão. Você não é obrigado. Agora você não vai ter os benefícios de alguém que entrega o dízimo e ainda vai ter a maldição daquele que não entrega, porque é a Bíblia. Não é pastor que inventou isso. Só que as pessoas não sabem, nunca aprenderam isso.
E hoje eu estou te explicando, te ensinando. Qual é a maldição que alcança aquele que não entrega o dízimo? O devorador age na vida dele com maldição para destruir a casa dele. E ele só sai de lá quando ele destrói por completo. Está aqui, ó, Zacarias 5. Ele ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas. E não sobrarão nem vigas nem pedras, irmão. Sobrará nada. Essa é a maldição de quem não entrega o dízimo. Agora, por contrário, o benefício é o quê? Eu vou repreender o devorador. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. Malaquias 3,11. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, o seu trabalho sempre vai ter aquele salário que você está ganhando. Porque você está entregando o dízimo, é a proteção daquele salário, é a proteção da sua casa, é a proteção do seu carro. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. As pessoas vão ver a diferença em você, irmão. Por isso que eu digo, você quer entregar o dízimo, você nunca entregou. Pergunta para alguém que entrega, irmão. Você vai ver. Só faça isso, só. Você vai ver. As pessoas que entregam, elas falam, nunca mais eu vou deixar, velho, porque eu sei o benefício que traz na minha vida, a proteção que traz na minha vida, porque não tem coisa pior, irmão, do que você trabalhar o mês todo, você ir lá e comprar um negócio sacrificado, e depois alguém te roubar, depois aquele negócio estragar do dia para a noite sem ter explicação. Não existe nada pior do que isso, irmão. Você trabalhar porque parece que você está trabalhando em vão. É isso que a Bíblia está dizendo. O povo dizia... Como que pode a gente pega, em Malaquias, a gente pega o nosso salário e parece que a gente coloca num saco furado. Saco furado faz o quê? Você coloca em cima e ele sai embaixo. É isso que o povo estava vivendo. O devorador estava agindo na vida deles com tal poder que eles trabalhavam e não viam o resultado, irmão. O salário que eles ganhavam não dava para nada. Por quê? O devorador estava agindo. Mas o benefício que Deus traz... Aqui, ó, Malaquias 3:11, 12. Eu vou repreender o devorador, velho, na sua vida. E ele não vai ter mais poder. Ele não vai poder destruir mais sua vida. Por quê? Porque você está entregando o seu dízimo. 10% de tudo aquilo que você ganha. E eu, Senhor, vou entregar o benefício para você. Olha o que Deus diz aqui, ó. No versículo 9 de Malaquias 3. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, todo o povo estava roubando Deus, irmão. E eles estavam sendo amaldiçoados com maldição. Com a maldição que está em Zacarias, que eu acabei de falar. Agora no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quer dizer, à igreja. Para que haja mantimento na minha casa. Ele está mandando trazer para que a casa dele seja sustentada. Aí ele diz... E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, irmão. A proteção de Deus vai ser tão grande sobre o dízimo que você entrega, que você não vai ter nem lugar para guardar as coisas que Deus está te entregando, irmão. Você vai comprar e as coisas vão durar. E quando chegar dinheiro novamente, você vai ter dinheiro para comprar mais. E aquilo você vai gerando o quê? Que a gente chama de estoque. Cada vez você vai ter mais, cada vez você vai subir mais. O dinheiro não vai sumir. Tem muita gente que fala, meu Deus, meu dinheiro some. Porque o devorador age na vida dele para destruir. Aí você entrega o dízimo, certo? Para que repreenda o devorador. Então a primeira entrega é a primícia. Eu já expliquei qual é os benefícios dela. Agora eu já expliquei qual é os benefícios do dízimo e qual é as maldições. Agora tem gente que entrega a primícia e o dízimo e ele não prospera. E ele é cristão, ele vem para a igreja, ele faz tudo isso. E ele não prospera. Por que ele não prospera? Porque as pessoas só conhecem um tipo de devorador. E se eu te disser que não existe apenas um devorador, existe 4, irmão. Existem 4 tipos de devoradores, irmão. Na Bíblia, e eu vou te provar aqui. Aí a pessoa que é cristã, ela entrega a sua primícia e ela entrega o seu dízimo. E ela não prospera.
Porque existem outros 3 devoradores, além daquele que age no dízimo, que a pessoa tem na vida dela, ela nem sabe, irmão. Porque Malaquias, ele teve a revelação do devorador. Mas existem outro homem na Bíblia que ele teve a revelação dos outros 3 que agem na vida do ser humano. Que agem na vida da pessoa e a pessoa não consegue prosperar. Ela não consegue crescer. Ela não consegue ter nada na vida dela. Tudo que ela tem acaba. Porque existem outros devoradores que agem na vida dela. E ela nem sabe. Como que você vai lutar contra algo que você nem conhece, irmão? Aquilo que quando você vai para uma guerra, vamos falar do jogo de futebol, certo? O cara, ele entra em campo, existem 3 coisas que determinam se ele vai vencer ou não. A primeira coisa, ele precisa conhecer o adversário dele. Se ele não souber as táticas, as estratégias que o adversário dele trabalha, ele nunca vai vencer o jogo. Ele vai entrar no jogo já perdendo. Porque ele não conhece o adversário dele. Eu joguei muito tempo futebol, irmão. E todas as vezes que tinha um jogo, a gente sentava e assistia as estratégias, as táticas dos outros times. É a primeira coisa. A segunda coisa, quando você conhece as táticas do outro time, aí você tem que conhecer o que é as suas. Aí você tem que saber a estratégia que você vai usar para você vencê-lo. É a segunda coisa. Se você não fizer isso, você não vai vencer o jogo. Você não vai vencer. Não adianta. Você pode fazer o que for. Agora, se você conhece a estratégia do outro time e você conhece a sua estratégia, você tem 100% de chance de você vencer. Porque você está preparado para lutar aquilo. É por isso que nós devemos aprender sobre a Bíblia. Porque nós estamos conhecendo sobre o nosso Deus, o que nós devemos fazer e como nós devemos agir, e nós iremos conhecer o nosso adversário, para que a gente possa combater uma grande guerra e a gente vencer essa guerra. Porque a gente conhece a forma que o diabo age e a gente sabe a forma certa de agir com Deus para a gente vencer. Não tem como você perder uma guerra dessa. Agora, por que as pessoas não vencem? Porque elas entregam a sua primícia, entregam o seu dízimo e eles repreendem apenas um devorador. E existem 4 devoradores, irmão. E agora, gente? 10:10. Eu vou ter que falar isso aqui na segunda-feira? Como é que vai fazer? Porque vai demorar ainda, vixe. Vai demorar ainda para me explicar bem isso daqui. Eu acho que vou ter que deixar para segunda, né? Ou não? Vê aí. Que vai demorar, se for para continuar isso aqui até o final, nós vamos até 11 fácil. Até 11 horas fácil. Vê aí, quem puder ficar, quem não puder. Porque você vai descobrir hoje, porque talvez você entregue a primícia, o dízimo e não prospera. Porque existem outros 3 devoradores que agem na sua vida. E a sua vida não sai do lugar, irmão. Eu vou te provar na Bíblia aqui, ó. Como diz o povo, diz assim, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Mas a gente não, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Esse deveria ser o ditado certo, né? Amém, gente? Ninguém fala nada? A pastora Evandra falou que sim. Se você quiser aprender na segunda-feira, manda segunda. Se você quiser aprender hoje, manda hoje. Deixa eu ver se os comentários tá andando aqui. Você vai aprender sobre os outros 3 devoradores. A pastora Evandra falou, faz 3 lives. 3 lives, como assim? Fazer mais 2 lives falando disso? A irmã Kátia falou continua, a pastora falou, Tainá falou sim. Isso daqui, velho, vai mudar a sua vida, irmão. Meu Deus do céu, mudou minha vida quando eu aprendi isso aqui. Eu conhecia só um devorador também. A Mariela, estou aqui. Vai mandando aí. Então vamos lá. A live de hoje vai estender, hein? Vai até às 11. Pelo menos eu vou falar sobre os outros 4 devoradores.
A gente já falou sobre a primeira entrega, a gente falou sobre a segunda entrega, que é o dízimo, e dentro dessa segunda entrega, eu vou falar sobre os 4 devoradores, que não existe só um. Existe 4 devoradores. E depois, semana que vem, eu vou falar sobre as outras 3 entregas, que essa sim, irmão, essa sim vai te... Meu Deus do céu. Quando você fizer essas 3 entregas, sua vida vai decolar. Então vamos lá, hein? Por que muitos cristãos não prosperam? Por que muitos cristãos não vivem o melhor de Deus? Porque existem 4 tipos de devoradores. O primeiro você já ouviu, é o devorador que age quando você não entrega o dízimo. Agora vamos lá. Joel, abre aí, Joel. Esse é o outro homem que teve a revelação profunda, completa. Joel capítulo 1, versículo 3. A irmã falou, ô glória, vamos lá. Vamos falar sobre os outros 3 devoradores que existem. A gente está na segunda entrega ainda, hein, irmão? Tem 3 entregas que eu vou falar segunda-feira. Joel capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó. Contem, ó o povo falando, ele falando pro povo, ó. Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Quer dizer, passa isso para todo mundo. Para você, para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos, e vai que vai. Aí no versículo 4, ó. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto que devorador comeu. Olha aqui, irmão, no versículo 4. Quando ele fala gafanhoto, ele está dizendo demônio. O que ele quer dizer? O que o demônio cortador deixou, o peregrino comeu. Quer dizer, o demônio cortador veio e comeu, e aí ele deixou. Aí veio o peregrino, comeu também. Aí o que o peregrino deixou, o gafanhoto, o devastador veio e comeu. E o que o devastador deixou, o quê? O devorador comeu. Então, ó, como que você vai prosperar, irmão? Se o que o cortador comeu, o que ele deixou, o peregrino comeu, o que o peregrino comeu, o devastador comeu, e quando sobrou, ainda veio o devorador e acabou com o resto. Esses são os 4 tipos de devoradores, irmão, que agem na nossa vida. Agora você vai aprender como que esses 4 devoradores agem. O primeiro eu já falei, que é o devorador, certo? Existe 4. Um chama cortador, o outro peregrino, o outro devastador e o outro devorador. Esses 4 comem na sua vida, irmão, se você não é fiel. Agora vamos estar em Joel capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ver como o cortador age. Ó, cortador, Lucas 15, 11. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai. Pai, me dê a parte da herança que tenho direito. E sentindo e consentindo o pai, repartiu sua prosperidade entre eles, sua propriedade entre eles. No verso 13, não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para as terras distantes e lá desbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo:
Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Ó, o que nós vamos falar agora é sobre o cortador, certo? Ele está aqui, ó. A representação do cortador está em Lucas 15:11. O que acontece? A Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos, certo? Um homem tinha 2 filhos. Aí ele pegou... Cortou aí, gente? Fala aí. Aí ele pegou a herança, o pai dele deu a herança para ele, porque ele queria sair. E ele saiu, perdeu tudo. E chegou ao ponto dele almejar comer as comidas dos porcos, de tão ruim que ele estava. Aí ele caiu em si e falou assim, ó, na casa do meu pai, velho, tem comida, tem tanta prosperidade que os empregados vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Os empregados estão vivendo melhor do que eu. Essa é a ação do cortador. Qual que é a ação do cortador na nossa vida? O cortador, ele age nos distanciando da casa do pai. Olha o que aconteceu com esse jovem, irmão. Ele saiu da casa do pai dele, com toda a riqueza que ele tinha, com todos os recursos que ele tinha, com toda a herança dele. Mas a Bíblia diz que quando ele sai da casa do pai, o cortador começa a agir na vida dele. Porque o papel do cortador é o quê? Cortar o elo que você tem com Deus. O papel do cortador é nos arrancar da presença de Deus. Quando ele te arranca da presença de Deus, quando ele te tira de dentro da igreja, ele está fazendo o quê? Ele está cortando o seu elo com o Pai. E quando você vem com o seu elo cortado, a sua ligação com o Pai, a proteção do Pai já não é mais na sua vida. Ele saiu da casa do pai dele, ele saiu da casa da família dele, ele saiu da proteção do pai dele e ele foi para o mundo, irmão, sem a proteção do pai dele. O cortador arrancou a ligação, cortou o elo que ele tinha com o pai dele. E a partir daquele momento ele caminhava sozinho. Por que as pessoas não prosperam? Porque o cortador está agindo na vida dela. Ela diz, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente, eu posso servir a Deus sozinho. Eu posso viver sem Deus, eu posso viver tranquilo, com os meus recursos, com o meu salário, com o meu dinheiro. Isso aí é quem? Um devorador chamado cortador que age na sua vida. O gafanhoto cortador, o papel dele na vida de qualquer cristão é arrancar e cortar o elo dele com o Pai. Cortar o elo dele com Deus. Aí o que ele faz? Ele coloca algum problema e a pessoa fala assim, não vou mais para a igreja não. Já era, não quero mais saber de igreja. Vou ver sem igreja, que a igreja não está dando certo. Aí ele faz o que? Ele sai de dentro da casa do Pai, ele sai do elo do Pai e o cortador começou a agir na vida dele. Aí o que aconteceu com o jovem? Ele saiu rico, irmão, ele não saiu pobre. Ele saiu próspero, rico, com toda a sua herança, irmão. Toda a sua herança ele saiu. Só que ele saiu da proteção do pai. O elo que ele tinha com o pai foi cortado. O cortador agiu na vida dele e arrancou ele de dentro da casa do pai. E o que acontece? Ele volta e ele cai em si e fala assim, cara, perdi todo o meu dinheiro, eu vivi regaladamente, eu vivi sem a instrução do meu pai, eu vivi sem o meu pai me direcionar. E olha o que a minha vida se tornou. Eu estou aqui cuidando dos porcos, com vontade de comer a comida deles. A pior comida que existe. A pior que existia era do porcos. E eu estou ao ponto de querer comer essa comida, velho. Mas aí ele fala assim, ó, a Bíblia diz, no 17, foi quando caiu em si, falou consigo mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. O que ele fez? Ele caiu em si, irmão. Se ele caiu em si é porque ele não estava nele. Quem que estava agindo na vida dele, irmão? O cortador. Você encontra a gente na rua desviado e ele fala assim, cara, eu nem lembro por que eu saí da igreja, velho.
Eu nem sei por que mais que eu saí. Porque o cortador agiu na vida dele para cortar o elo dele com o pai. E quando ele cai em si, ele fala assim, por que eu saí, velho? Eu nem sei por que eu saí. A Bíblia diz o quê? Que ele caiu em si. Quer dizer, ele não estava nele, irmão. Quando ele tomou aquela atitude, não era ele. Era o cortador agindo na vida dele. Sai da casa do pai, corta o seu elo com o seu pai, sai com o dinheiro, sai com a prosperidade, sai com a sua bênção, você já recebeu a bênção, sai, porque você não precisa mais do pai. E a partir de agora, você vai vencer. Aí o cortador tira a pessoa da igreja, tira a pessoa da presença de Deus, tira a pessoa do elo que ele tem com o sacerdote, com a família dele. E o que acontece? A mesma bênção que ele recebe dentro da igreja, quando ele chega lá fora, ele perde tudo, irmão. E ele fica ao ponto dele comer a comida de porco. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim, rapaz, aquele cara estava tão bem na igreja, olha a vida que ele tem. Ele não tem mais o casamento dele, ele não tem mais a empresa dele, ele está trabalhando de empregado, não ganhando nada, ele está sendo humilhado, ele virou um alcoólatra, hoje ele é um drogado, hoje ele vive caindo na rua. Hoje aquela mãe já não tem mais o pai para ajudar a cuidar do filho, os filhos estão uma guerra, porque o cortador, irmão, o devorador cortador, o gafanhoto cortador, agiu na vida daquela pessoa e arrancou o elo dela com o pai. E a partir daquele momento ela começa a caminhar sozinha. Por isso que as pessoas não prosperam, porque elas querem a prosperidade sem ter o elo com o pai. Você nunca vai ser próspero se você não tiver um elo com seu pai. Se você nunca tiver um elo com Deus, irmão. As pessoas que prosperam dentro da igreja são aquelas que vêm nos cultos, são aquelas que respeitam os seus sacerdotes, são aquelas que têm a entrega verdadeira no altar. E a partir daquilo, o cortador não tem mais o poder de agir na vida dela. E ela é acompanhada pelos pastores, ela é cuidada pela igreja, ela é fortalecida pelas palavras, ela é renovada, porque a vida dela muda a partir daquele momento, porque o elo dela é ligado, ela é ligada com o pai. E o cortador não tem o poder de cortar o elo dela com o pai e arrancar ela de dentro da presença de Deus. A vida desse jovem foi destruída, porque o elo que ele tinha com o pai foi destruído. O cortador entrou na vida dele e acabou com a vida dele. Aí o que ele faz? O que Joel está falando aqui? Ó? O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. Aí o que o diabo faz? O cortador vem, corta seu elo, arranca você da igreja. Só que você está bem ainda. Não, eu estou prosperando, eu estou com a minha empresa, eu aprendi a lidar com o meu casamento está bom hoje. Ele fez o quê? A primeira coisa, o primeiro devorador, cortou seu elo, agiu para cortar o seu elo. Aí ele diz aqui, ó, o que o cortador deixou, quer dizer, talvez ele cortou o seu elo, mas ele deixou a sua empresa, ele deixou o seu casamento, ele deixou tudo isso. Só que aí não para por aí, irmão. Aí o que ele deixou, vem quem? O peregrino e come. Agora vamos lá, quem que é o peregrino? Mateus 5:8. Vamos falar sobre o peregrino, que representa também, significa migrador. Peregrino e migrador é a mesma coisa. Tem Bíblias que diz migrador, tem Bíblia que diz peregrino. Mateus 5:8. Pois Jesus já lhe havia ordenado, sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou, qual é o teu nome? Respondeu ele, meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram um homem. E entraram nos porcos, e a manada com cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, se mataram em direção ao mar
e nele se afogaram. Ó, o cortador tira o seu elo com o pai, tira o seu elo com a igreja, tira o seu elo com o sacerdote. Aí a Bíblia diz, o que o cortador deixou, o migrador, o peregrino veio e comeu. Como que o peregrino, o migrador age na sua vida? O papel do peregrino é fazer o crente mexer com coisas ilícitas. Como que é isso? O migrador, aqui ó, em Mateus 5, a Bíblia diz que Jesus foi em um lugar e quando chegou lá, um homem estava endemoniado. Esse homem estava com o quê? Com uma legião, irmão. A legião ele estava. A legião em alguns lugares é de 8.000 soldados, né? Era chamado de legião. Em outros lugares era aproximadamente 2.000. Nesse caso aqui, a legião tinha aproximadamente 2.000, porque tinha 2.000 porcos. E eles entraram em 2.000 porcos e mataram os porcos. A Bíblia diz que Jesus ora para eles, pro rapaz, e fala assim, ó, sai dele. Aí ele fala assim, quem que tá aí? Aí ele diz assim, ó, a gente é legião. A irmã falou aqui, ó, muitos saem depois que recebem suas bênçãos. Exatamente, ele recebe a bênção, aí vem o cortador e arranca o elo dele. Só que ele sai com a bênção. Só que o que o cortador deixou, aí age o migrador. O migrador, ele age nas pessoas que mexem com coisas ilícitas. Por quê? Por que a representação está aqui em Mateus 5:8? Porque a Bíblia diz que Jesus ora por ele e fala assim, ó, os demônios falam, a legião, deixa que a gente entre naqueles porcos ali, velho. Entrando naqueles porcos, a gente sai dele. Aí Jesus faz o quê? Jesus permite, irmão. E eles entram nos porcos e matam os porcos. Agora imagina a raiva dos donos dos porcos. Como que Jesus, sabendo de tudo, ele permite que os demônios entrem nos porcos e tragam prejuízo, irmão, para os empresários, tragam prejuízo para os donos dos porcos? Por que Jesus, sendo Jesus, permite um negócio desse, irmão? Não está errado? Como que Jesus vai permitir o demônio sair e entrar nos porcos, irmão? Olha o prejuízo de mais de 2.000 porcos para os donos dos porcos. Agora, por que Jesus permitiu? Naquela época, em Israel, o porco, ele era constituído, ele era declarado como um animal imundo, irmão. Era proibido qualquer homem de Deus comer algo que viesse do porco. E pior ainda, trabalhar com porcos, irmão. A região que Jesus estava ainda era Israel. Era proibido por Deus as pessoas comerem os porcos, que era constituído como um animal impuro. Agora imagina comercializar. Por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos? Porque aqueles homens estavam trabalhando com algo ilícito, irmão. Algo que era proibido, algo que não agradavam a Deus. Esse é o papel do migrador. Por que ele saiu do homem e migrou? Migrou para os porcos. Esse era o migrador. Porque aqueles homens deram legalidade para ele, trabalhando com coisas ilícitas. Por que muitos cristãos não prosperam com suas empresas? Porque eles trabalham com coisas ilícitas. Cargas roubadas, eles sonegam impostos, eles fazem as coisas fora da lei. Como que um cristão vai prosperar, irmão? Fazendo algo fora da lei. Como eu contei ontem, o cara queria que eu fosse sócio dele, mas ele falou assim, mas você tem que mentir. Eu estou fazendo algo ilegal, irmão, eu estou mentindo. Eu estou agindo, eu estou dando liberdade para que o migrador invada a minha vida, irmão. Os porcos daqueles homens se atiraram no precipício e foram mortos. E eles tiveram prejuízo de 2.000 porcos, irmão. Por quê? Porque eles estavam trabalhando com algo que era proibido em Israel. Perante a Deus era ilegal, era ilícito. E o devorador, migrador, teve autoridade
dada por Jesus de entrar nos porcos, porque eles estavam contra aquilo que Deus estava ensinando. Por que muitos cristãos não prosperam? Porque eles trabalham com coisas erradas, irmão. Ele pega carga roubada, como eu já vi muitos. Ele sonega imposto. Ele faz trambique na empresa dele para ele conseguir ganhar dinheiro. Ele nunca vai prosperar com a bênção de Deus, porque o migrador está agindo na vida dele, irmão. Em Mateus 5,8 está dizendo aqui, ó, a representação explícita. Como que Jesus pode liberar os demônios para entrar nos porcos? Ele liberou porque aqueles homens estavam mexendo com algo que era proibido. Algo que era ilícito, algo que não agradava a Deus. E então Deus permitiu que os demônios invadissem aqueles porcos e acabassem com o negócio deles. É isso que está destruindo a vida de muitos cristãos. Eles querem prosperar fazendo as coisas erradas. Muitos querem abrir empresa e sonegar imposto. Irmão, você nunca vai prosperar com a bênção de Deus. Porque você não tem a proteção de Deus diante do migrador. E o migrador age na sua vida ao ponto de deixar a sua vida destruída. E todos os porcos se lançaram, irmão, precipício abaixo, em direção ao mar. E eles se afogaram no mar. Quer dizer, acabou a empresa dos caras. Porque o migrador invadiu a casa deles. O migrador invadiu o negócio deles. O migrador invadiu a história deles. Se você compra coisa roubada e leva para sua casa, irmão, você está trazendo o migrador para dentro da sua casa. Você está trazendo a destruição para sua casa. Tem gente que compra celular roubado, tem gente que compra computador roubado, tem gente que compra televisão roubada. E ele fala, nossa, eu fiz um negócio top, velho. O cara me vendeu baratinho. Só que aquilo lá é roubado, irmão. Você está trazendo um migrador para dentro da sua casa. E ele vai ter a ousadia e a força, a liberdade para fazer o que ele fez com os porcos. Acabar com os seus negócios, acabar com a sua casa, acabar com tudo que você tem. O que o cortador deixou, aquele que é responsável por cortar o seu elo com o pai, o migrador comeu. Aqueles que mexem com coisas ilícitas. Esse é o papel do migrador. Fazer você mexer com coisas ilícitas. Porque você está dando uma brecha para ele entrar e comer tudo aquilo que é seu. Agora vamos lá. O que o cortador deixou, o migrador comeu. E o que o migrador deixou, o destruidor, o devastador comeu. Vamos lá. Quem que é o devastador? Onde que ele está? Em Gênesis 13, versículo 5. Ó, Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam esta terra. Olha aqui, ó. A Bíblia diz que Ló e Abrão tinham igualmente ovelhas, bois e tendas. Mas a terra tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais. Irmão, imagina. Abraão era um homem de Deus. Ele era tão próspero, Ló era tão próspero, que era impossível eles viver na mesma cidade, irmão. Olha a prosperidade que esse cara tinha. Um homem de Deus, ele era tão próspero, Ló era tão próspero, Abraão era tão próspero, que eles não conseguiam viver na mesma terra, ao ponto dos seus pastores brigarem. De tanto dinheiro, de tanta prosperidade que esse cara tinha, irmão.
Mas, como o diabo não é besta, o que o diabo fez? Agora eu vou enviar o destruidor no meio deles. O devastador. O cortador não conseguiu tirar o elo que eles têm com o pai. O migrador não conseguiu não conseguiu fazer com que eles mexessem com coisas ilícitas. Agora eu vou enviar quem? O destruidor, o devastador. Qual que é o papel do devastador? Como que ele trabalha? O devastador, o destruidor, ele trabalha com a ingratidão. A Bíblia diz que Ló e Abrão eram tão prósperos que eles não podiam viver na mesma terra. Aí o que acontece? Abrão chega para Ló e fala assim, Ló, não está dando certo para vivermos juntos, porque o nosso povo está brigando. Agora eu vou te fazer uma proposta. Você escolhe as campinas ou você escolhe o deserto. O lugar que você escolher, eu vou para o outro lado. Certo? Escolhe qual que você quer. Aí Ló olhou o deserto que não tinha nada e olhou as campinas que era próspera. Aí ele falou o quê? Não, eu vou para as campinas. Você que vai para o deserto, você que se vire. Ele escolheu o melhor lugar. Só que por que Ló era próspero, irmão? Deus falou para Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Deus, nesse caminho, Deus prosperou ele. Só que ele levou Ló. Só que Ló começou a prosperar, irmão. Ló não tinha nada. Ló prosperou por causa de Abrão. Aí quando chega a oportunidade de Ló provar que era fiel, que era grato a Abrão, o que ele faz? Ele escolhe o melhor lugar e não está nem aí com Abrão. Vai para o deserto, Abrão. Ele não se importa em ser grato por tudo que ele tinha recebido por causa de Abrão, irmão. A ingratidão, o destruidor, o devastador entrou na vida dele. E ele não se importou em ser grato por aquilo que Abrão tinha feito por ele. Toda a prosperidade dele tinha sido em cima de Abrão, irmão. Tudo que ele tinha foi Deus abençoando a Abrão e Abrão abençoando Ló. O destruidor entrou no coração dele e ele foi um cara ingrato. O destruidor age na nossa vida com a ingratidão. Por que as pessoas recebem o milagre, recebem a bênção e ela sai da igreja metendo pau no pastor, metendo pau nos obreiros, metendo pau na igreja, falando mal de crente, e quando chega lá fora, o destruidor entra na vida dela pela ingratidão que ela tem. E a partir daquele momento, toda a vida dela vem sendo destruída. Sabe o que aconteceu? Ló foi ingrato com Abrão. Ele foi para as campinas. E sabe como que ele saiu de lá? Ele saiu de lá fugido, sem dinheiro, sem prosperidade, sem nada. Apenas com as suas filhas e a sua mulher. E para piorar, a sua mulher morreu no meio do caminho. Ele saiu de lá sem nada, porque ele foi um cara ingrato. Ele não foi fiel e ele não foi grato àquele que ajudou ele, àquele que abençoou ele, àquele que tirou ele da morte, porque ele ia morrer, irmão. Aquele que tirou ele da miséria e abençoou ele, que era Abrão. Ele foi ingrato, simplesmente ele falou, não, eu vou para o melhor lugar e que se lasque. Qual que era o papel dele, irmão? Abrão, você foi o cara que me abençoou, cara. Tudo que eu tenho é por causa de você. Eu não vou embora. Se você quiser ficar com tudo que eu tenho, fica à vontade. Mas a gente não pode se afastar um do outro. Porque a bênção que eu recebi veio de você. Como que eu vou me afastar de onde está vindo a bênção? Foi isso que Ló deveria ter feito, irmão. Era isso que ele deveria ter feito. Mas o que ele fez? Ele deixou o destruidor entrar no coração dele. E o destruidor arrebentou com a vida dele. E ele não conseguiu ter mais nada na vida dele. Tudo que ele teve, ele perdeu. Porque aqui em Joel capítulo 1, 3, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o devastador, destruidor comeu. E o que o gafanhoto devastador, destruidor, deixou, o devorador comeu. E o último é o quê? O devorador que eu falei,
que ele é repreendido através do dízimo. Agora imagina, irmão, você se afasta da casa do pai, o cortador age na sua vida. Você é uma pessoa que mexe com coisas erradas, ilícitas. O peregrino veio para sua vida, o migrador. Você é uma pessoa ingrata, o destruidor age na sua vida. E você ainda não entrega o dízimo, o devorador age na sua vida. Como que alguém que tem a ação desses 4 demônios na vida dele vai prosperar, irmão? Nunca vai prosperar. E muitas das vezes as pessoas entregam o dízimo e não prosperam, não vencem, porque existem outros 3 demônios, outros 3 devoradores que estão agindo na vida dela e ela nem sabe. Mude a sua mente hoje. Pega essa live aqui, ó, para sua vida, irmão. E fala, eu não aceito o cortador, o migrador, o destruidor e nem o devorador agir na minha vida. E a partir de hoje eu vou fazer conforme Deus está mandando. E a minha vida vai ser mudada de uma forma extraordinária. 5 tipos de entrega. Nós falamos sobre a primícia, falamos sobre o dízimo e sobre os 4 devoradores que existem. E semana que vem nós vamos falar sobre os outros 3 tipos de entrega, irmão. Esses 3 tipos de entrega vão te prosperar de um modo tão grande que você nunca viu na sua vida. Aquilo que mudou a nossa vida de uma forma tão grande, irmão, que é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por causa dessas 3 coisas que eu vou falar segunda-feira, às 9h01 da manhã. Não deixe, irmão, que essas entregas sejam algo que você não faça. Algo que você faça de qualquer maneira, algo que você não acredite. Porque senão, você vai ver a sua vida ser destruída. E Satanás ter a legalidade para agir na sua vida de uma forma tão grande que você não vai vencer nunca. Olha o Pix aqui, ó. Se você quiser entregar seu dízimo, se você quiser entregar sua oferta, o Pix está aqui, ó. Sua oferta, seu voto, sua primícia, tudo que você tem aprendido aqui nessa live. Mande aqui, ó, nesse Pix que você vai ser e você vai receber os benefícios. Você viu, irmão, apenas nessas 2 entregas, o tamanho dos benefícios que Deus entrega para aquele que entrega essas duas entregas apenas? Ainda tem mais 3, irmão. Não tem como, irmão, a gente não ser próspero nessa terra. Só se a gente não quiser. Deus está dando os passos aqui, ó. Deus está dando os passos aqui. Deus está dando, direcionando, ensinando certinho para você ter uma vida diferente, para você ter uma vida próspera. Agora, eu fiz a minha parte. Nós aqui na igreja fazemos a nossa parte. Quem tem que colocar isso em prática é você. Nós colocamos na nossa vida, os membros da nossa igreja colocam, e eles têm visto o agir de Deus. 5 tipos de entrega. Primícia, dízimo, os 4 devoradores que existem. Semana que vem nós vamos falar sobre os 3 tipos de entrega que vão te prosperar de uma forma abundante. E a sua vida vai mudar. Compartilha em nome de Jesus, irmão. Tenha misericórdia das pessoas que estão passando em pobreza, miséria. Como eu já disse, Deus odeia a pobreza, irmão. Quem ama a pobreza é a gente. Aí depois a gente acha e a gente quer cobrar Deus. Mas Deus está deixando aqui, ó, os passos detalhados, irmão. 2 horas de live, irmão. Para você aprender como é ter uma vida abençoada. Só basta você executar agora. Não tem coisa mais fácil e melhor. Quando a gente aprende e coloca em prática, a nossa vida muda. Então, que essa live tenha abençoado você. Tá o Pix aqui, ó. Entregue o seu dízimo, entregue a sua primícia. E você vai ver a sua vida mudar. E semana que vem nós estaremos de volta em nome de Jesus. Amém? Amanhã tem culto aqui às 6h30 na live. Domingo tem culto 6h30. E eu creio que você será muito abençoado. E aquilo vai trazer coisas grandes para você. Deus tem o melhor para nós, irmão. Ele diz, aquele que crê, comerá e beberá o melhor dessa terra. O que eu estou pregando? Se você não crê, você não vai receber nada, irmão. Agora, se você crê, o que você tem que fazer? Executar. Aquele que acredita, ele faz, mesmo sem ver, mesmo sem saber. Ele vai lá e faz e as coisas mudam. Você vai ter um resultado extraordinário na sua vida. Quando você fizer e executar isso que eu te ensinei hoje de forma extraordinária, amém?
Deus abençoe você. Até segunda-feira, às 9h01 da manhã, com o Clube 9 e eu creio que será uma bênção. Deus abençoe a nossa irmã Kátia Regiane, está comentando aí, falando eu creio, amém. Todos os irmãos que ficaram até agora, Deus abençoe você e eu creio que a sua vida será mudada de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Até segunda-feira, em nome de Jesus.